Olá, tudo bem com você? Eu sou a Andresa Abreu e estou aqui hoje em nome da Rastelli Paris para ajudar você, profissional da área de extensão de cílios, que está ingressando agora ou está se atualizando nos cursos da Rastelli. E hoje o tópico vai ser mousse de higienização. E por que é tão importante a gente se atentar a esse item quando se trata de extensão de cílios? Todas nós sabemos da importância de se ter uma boa higienização quando se faz uma extensão de cílios, correto? Sem uma boa higienização, nós podemos ter problemas como má retenção, algum tipo de problema durante o procedimento, como irritações, e também no pós-procedimento, a nossa cliente pode se queixar de coceiras, irritações, enfim, qualquer coisa que possa acontecer se houver algum tipo de sujidade nos olhos das nossas clientes, e aí a gente faz o uso da extensão de cílios sem uma boa higienização. Pensando nisso, em se ter uma higienização adequada e de qualidade, a Rastelli desenvolveu mousse de limpeza. A gente sabe que quando a extensão começou a se popularizar, na época, usava-se shampoos infantis como uma solução para fazer a limpeza. Porém, era uma coisa que não era feita para aquilo, com essa finalidade. Foi uma coisa que foi adaptada. E por quê? Porque o shampoo infantil ele não causa nenhum tipo de ardência nos olhos. Então, acabava-se usando ele. Mas ele não foi feito para isso. Essa soluçãozinha de shampoo, o que acontece com ela? Se o profissional da área não se atentar em trocar ela diariamente, a pessoa pode criar uma colônia de fungos e bactérias dentro do seu estabelecimento de trabalho e pode colocar toda ela nos olhos das clientes, causando assim ainda mais problemas no futuro. Então, o mercado realmente estava carente de um produto que fosse feito especificamente para higienizar os cílios das clientes. Então, a Rastelli, pegando todo esse apanhado aí, fez um produto que trouxe todas as soluções que a gente buscava na área. Primeiro, uma excelente higienização do fio e da pálpebra. Segundo, preparar realmente o fio para receber a cola. A gente sabe que o cianoacrilato nada mais é que uma resina. E uma resina que só adere em superfícies 100% limpas. Então, se o seu fio tiver com resíduo de maquiagem, rímel ou qualquer outra coisa, a cola ela não vai ter uma boa aderência e aí vai acabar causando uma falsa colagem. E você já sabe o que acontece quando você tem uma falsa colagem nas extensões, não é verdade? Pois é. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente tem esse produto que foi feito especificamente para limpeza e higienização dos cílios. Além de limpar, preparar e deixar o fio pronto para receber as extensões, dentro do mousse de higienização existe um produto chamado Bioecolia. E o que seria o Bioecolia? O Bioecolia nada mais é que um prebiótico. E o que são prebióticos? Eu vou explicar para vocês. Prebióticos nada mais é do que alimento de bactérias boas. Quando você usa algum produto que tem prebiótico, a finalidade dele é fortalecer as bactérias boas para que elas fiquem em maior quantidade e evitem que bactérias ruins se proliferem, causando assim algum tipo de desequilíbrio na nossa microbiota. Pensa bem, se você está com a sua microbiota em desequilíbrio, você tem inflamações na pele, você tem algum tipo de problema, irritação, certo? Dermatite. Então, o Bioecolia, na região dos olhos aqui, que é onde a gente vai atuar, ele vai criar uma barreira de proteção e evitar que bactérias ruins se proliferem. No caso dos olhos, a gente pode evitar, assim, uma inflamação, uma blefarite por falta de higienização. A gente sabe que a blefarite, ela pode ser causada por vários fatores, certo? E também pela má higienização dos cílios. Infelizmente, existem pessoas que fazem uso das extensões e que pensam que a falta de higienização é boa e vai fazer com que as extensões durem por muito mais tempo. Grande erro. Então, para esse tipo de cliente é muito bacana você recomendar que ela faça o uso do mousse de limpeza também no pós-procedimento, certo? Mesmo que ela não faça o enxágue, ele vai estar ali atuando e vai evitar algum tipo de problema. Outras vantagens também de se fazer o uso do mousse de limpeza é que ele tem o pH neutro, ele é livre de óleos, ele tem tensoativos suaves, não foi testado em animais, não possui corantes e nem parabenos, então você vai estar usando um produto de alta qualidade nos olhos das suas clientes.
Fora que você pode recomendar o uso dele também no pós-procedimento, para que ela mantenha, assim, os cílios 100% limpos, a raiz desobstruída de qualquer oleosidade ou resíduo de sujidade. E também vai ajudar ela a fazer com que as extensões durem por muito mais tempo. E é sempre bom a gente recomendar para a nossa cliente que a higienização, ela ajuda a durar mais as extensões, porque elas têm na cabeça delas que, infelizmente, a higienização pode ser ruim. E um outro ponto também, gente, que eu vou falar para vocês que acontece às vezes lá no meu estúdio é o seguinte: durante a higienização, algumas clientes se queixam de ardência. E isso pode acontecer muitas vezes pelo uso do protetor solar e não pelo uso do mousse de limpeza. Então, sempre que eu vou fazer a higienização dos olhos das minhas clientes, eu pergunto para elas se elas estão com protetor solar. Se toda vez ela se queixar de ardência, sempre que ela vem fazer a extensão, eu falo para ela não passar protetor solar na região dos olhos, nem perto disso. Tem pessoas que fazem uso do protetor solar aqui na pálpebra. Então, quando a gente faz a limpeza, né, essa aguinha escorre, entra no olho e causa ardência. Então, fica a dica para vocês também observarem esse ponto, tudo bem? Então, qual a grande vantagem de fazer o uso do mousse de limpeza? Todas essas que eu citei, e ainda por cima você oferecer um produto de qualidade e que foi feito especificamente para as extensionistas e para a cliente no pós-procedimento. Então você não vai ter nenhum tipo de problema. Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e das dicas que eu deixei sobre o mousse de limpeza e por que é tão importante se fazer uso dele. Muito obrigada e até a próxima aula.